Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso. Sejam bem-vindos a mais um Encontro de Direito Penal. E hoje nós vamos falar aí dos crimes contra o patrimônio com relação às disposições gerais. Costumam cair muito em prova e é fácil de entender, todavia as pessoas esquecem de estudar esses artigos, esses pequenos artigos, do 181 a 183, e acabam errando as questões. Entenda o seguinte: os artigos 181 a 183 trazem as chamadas disposições gerais. Professor, como assim disposições gerais? Significa que esses artigos, eles são aplicados em regra a todos os crimes contra o patrimônio. Todos os crimes contra o patrimônio. Então, todos os crimes contra o patrimônio, todos esses crimes que nós estudamos neste capítulo, é aplicável aí a esses crimes, as regras. Estamos falando de disposições gerais. Somente nos crimes contra o patrimônio. Então, são regras que devem ser observadas com relação a isso. E aí, diante dessas regras interessantes, dessas disposições gerais, a doutrina classifica essas disposições gerais, disposições de ordem pública. Como assim de ordem pública? O juiz é obrigado sempre a observar se as disposições gerais poderão ou não ser aplicadas ao caso concreto. Então, quando o juiz se deparar com um crime contra o patrimônio, ele tem que observar essas disposições gerais para poder fazer o seu julgamento. O juiz não pode, ao seu bel prazer, falar: eu não vou aplicar essas disposições gerais. Não. Ele é obrigado a aplicar, desde que, obviamente, preencha os seus requisitos legais. Se o caso em questão, se o fato criminoso preenche os requisitos legais, aplica as suas disposições gerais. Se não preenche, não se aplica as disposições gerais. Aí você vai falar assim: professor, qual é a razão das disposições gerais? Nós temos, lá no capítulo das disposições gerais, nós temos as chamadas imunidades. Nós temos as imunidades. O que são as imunidades? O legislador achou por bem fazer o seguinte: olha, se o crime contra o patrimônio envolver determinadas pessoas em determinadas situações, essas pessoas serão imunes. Elas serão imunes. Isto é, elas não receberão pena. Elas podem até praticar o crime contra o patrimônio. Mas se enquadrar em uma dessas imunidades, não há de se falar do crime em questão. Então entra aqui que nós temos duas espécies de imunidade. Nós temos as imunidades absolutas e temos as imunidades relativas. Então, nós temos duas espécies de imunidade. E nós vamos tratar dessas imunidades. Mas, a princípio, vou falar da imunidade, conceito, mas eu só estou fazendo uma introdução com vocês. Então, trate-se aí das disposições gerais, do artigo 181 a 183, que são aí que trazem as chamadas imunidades. Vamos aí, então, falar da primeira observação. Natureza jurídica da imunidade. Qual é a natureza jurídica da imunidade? Gente, a natureza jurídica da imunidade sempre houve uma grande discussão. Essas imunidades não permitem que o sujeito receba a pena.
E aí, muitas pessoas falam assim, na verdade, as imunidades são causas excludentes da culpabilidade, porque você não pode receber pena porque não tem culpabilidade. Não, as imunidades representam, na verdade, causa de isenção de pena. Então, é muito comum cair no concurso. O que são as imunidades previstas lá no artigo 181 e 182? E a doutrina chama essas imunidades como imunidades que têm a natureza jurídica. Tem a natureza jurídica do quê? São imunidades materiais. Por que materiais? Porque está relacionada com um fato. E são, na verdade, o que? Causas de isenção de pena. Significa que o sujeito pratica um crime, ele pratica um crime contra o patrimônio, mas ele não recebe pena. Ele pratica um fato típico, ilícito e culpável, mas ele não recebe pena. Então, a natureza jurídica das imunidades são causas de isenção de pena. Então, logo, se o juiz constatar que ocorreu a imunidade, ele deixa de aplicar a pena. Professor, o juiz deixa de aplicar a pena? Então, espera aí. Professor, qual é a diferença entre a imunidade e o perdão judicial? Olha que pergunta boa. Professor, o perdão judicial que eu aprendi é uma causa de extinção da pena, professor. Bem, uma causa de extinção da pena. Então, a primeira diferença, a imunidade é uma causa de isenção. Uma causa de isenção. Opa! Eita, o professor português ia brigar comigo. Isenção de pena, enquanto que o perdão judicial é uma causa de extinção da pena. São duas coisas diferentes. Perceberam? Isenção é que ele não recebe a pena. Ele sequer recebe pena. É isenção. A imunidade é como se fosse um campo de força, onde o sujeito não recebe a pena. Na extinção da pena, o sujeito recebe a pena, só que ela é extinta. Então, ele recebe a pena, mas ela é extinta. Na imunidade, ele nem sequer recebe pena. Só precisa constatar que houve um fato típico, houve um crime, preencheu os requisitos, ele não recebe pena. Nem sequer preocupa-se em fazer dosimetria de pena alguma. Aqui não, no perdão judicial faz a dosimetria da pena, chega-se a pena ao caso do concreto, o juiz vai e deixa o quê? E extingue a pena. Então entenda o seguinte, as imunidades penais normalmente impedem o processo. Sim. Se for constatado desde o início que o caso é de imunidade, não há o porquê ter processo, porque se ele não vai receber pena, qual que é a essência? Nenhuma. Então, sequer vai ter processo. Enquanto que no perdão judicial existe o processo. Só que ao final, constate-se se vai ter ou não perdão judicial. O perdão judicial, então, ele é aplicado, em regra, a determinados crimes. Como assim determinados crimes? Tem que vir descrito no crime a possibilidade do perdão judicial. Homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa, é possível a lesão,
é possível o perdão judicial. Aqui não. Aqui, no caso da imunidade que nós estamos falando, é dos crimes contra o patrimônio. Então, tem muita diferença entre um e outro. Por isso que é muito comum cair em prova. A imunidade é uma causa de extinção da pena. Falso, é uma causa de isenção da pena. A imunidade só pode ser reconhecida ao final do processo. Falso, impede até o processo. A imunidade pode ser aplicada em qualquer crime. Falso, só crime contra o patrimônio. Perceberam que é importante a gente saber a diferença? Vocês perceberam como é importante vocês terem este quadro no caderno de vocês? Vocês não confundirem perdão judicial com imunidade? E aí você vai falar assim, tá, professor, entendi o que é imunidade, entendi o que é perdão. Então, imunidade é como se fosse um campo de força. Exatamente. Professor, por que se criaram as imunidades? Criaram as imunidades por razão de política criminal. Nós vamos ver que o fundamento das imunidades está muito ligado, por exemplo, à preservação da família. Nós vamos ver que está relacionado muito com o dia a dia de uma família. Para preservar esses laços familiares, o legislador achou por bem aplicar para certas pessoas a imunidade. E o artigo 181 traz as chamadas imunidades absolutas. Sim, lá está escrito, é isento de pena quem cometer um dos crimes lá, o cônjuge na constância da sociedade conjugal. Meu amigo, se sua esposa for lá subtrair um dinheiro da sua carteira, ela não comete crime. Aliás, ela pode até cometer o crime, mas ela não vai receber a pena. Poxa, professor, então o cônjuge, exatamente, o cônjuge, sua mulher ou você, ela fala assim, amor, me traz o troco. Você não traz o troco, você compra uma cerveja. Apropriação indébita. O dinheiro não era seu, mas você se apropriou desse dinheiro. Você vai receber pena por conta disso? Não. Então, se dos crimes contra o patrimônio for praticado na constância da sociedade conjugal, aí não há problema algum. Aí você vai falar assim, professor, sociedade conjugal. O que vem a ser isso? Casamento com efeito civil. Isso mesmo. Você chegar lá e falar, eu subtraí, mas eu sou casado. Você é casado o quê? Eu casei em Las Vegas. Eu casei na minha igreja. Mas você tem a certidão de casamento? Você registrou o casamento conforme a lei manda? Não. Então, aqui, quando fala sociedade conjugal, nós estamos falando de casamento. E hoje, com a decisão do STF, é permitida a causa de isenção de pena quando ocorreu o chamado casamento homoafetivo. Isso mesmo, hoje, pessoas do mesmo sexo podem casar civilmente. Casar, não é união estável. Também pode casar-se. Já está determinado isso. O STF, na sua decisão histórica, foi e determinou a possibilidade do casamento. Então, se pessoas do mesmo sexo estiverem casadas, podem se fazer jus à imunidade absoluta. Professor, qual que é a prova disso? É a certidão de casamento. Para se provar a sociedade conjugal, é necessário a certidão de casamento. Então, você só vai provar isso judicialmente, que você tem imunidade, se você tiver
a certidão de casamento. Professor, e se de repente, olha só a questão boa, A e B são casados, certo? A morre e deixou bens. Metade deixou para A e metade deixou para os pais. Professor, os pais vão receber os bens e percebe-se que durante o casamento o sujeito foi e subtraiu alguns bens de B. A subtraiu. Os pais de B podem entrar com a ação? Não. Se foi na constância do casamento, é na constância do casamento, a imunidade vai incidir. Então, o ato criminoso tem que ser feito durante a... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25, e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, laconcurso.com.br, e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25, e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então, eu espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.